Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé. Muito obrigado pela sua companhia. Eu gostaria de convidar você para acessar as nossas redes sociais. Vai lá, curta, comente e compartilhe. Além de tudo, aproveite e acesse todo o nosso conteúdo através do nosso canal no YouTube. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. Vereadores recebem secretário de Ordem Pública do município. Porque todas as atividades humanas são feitas por homens. Da mesma forma que um guarda, um policial, ele, durante a atuação dele, prática. Vereadora comenta sobre a preocupação com os crimes virtuais. A gente tem a tristeza de saber que 15 suspeitos foram pegos numa operação deflagrada pela Polícia Civil, chamada Fake Monster, que um dos suspeitos foram pegos em Macaé. Vereadores cobram a reabertura do Parque Atalaia. Entrei em contato com o secretário me passou algumas datas e algumas situações que depois eu vou disponibilizar para o nosso grupo, mas o Parque Atalaia está fechado oficialmente desde o dia 18 de dezembro de 2024, onde a Defesa Civil foi ao local no dia 27/11 de 2024, do ano passado. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. No grande expediente da sessão dessa terça-feira, dia 6 de maio, o secretário de Ordem Pública, César Souza, apresentou um balanço das ações desenvolvidas pela pasta até agora. Entre os principais pontos, ele destacou a importância de olhar além da segurança e integrar esforços com as áreas como assistência social, cultura e educação. Com experiência no setor, César reforçou que a segurança pública não se faz apenas com policiamento, mas com estratégias que desenvolvam toda a gestão municipal, garantindo melhores resultados para a população. Durante a participação na sessão, o secretário de Ordem Pública destacou a importância do projeto de armamento da Guarda Municipal, uma pauta levantada pelo vereador Ricardo Salgado. A discussão trouxe à tona os benefícios e desafios da medida, que busca aumentar a segurança e a capacidade de resposta dos agentes nas ruas. Me coloco inteira à disposição da pasta. Acho que a pasta é importantíssima. Com todo o carinho do mundo, é óbvio que a pasta merece a importância de todos os parlamentares, mas os parlamentares ficaram aqui muito por quem está por trás da pasta, né? E eu acho que é isso que as pessoas às vezes confundem. Quem está à frente da pasta tem um indivíduo ali que tem uma história, e muito me alegra saber quem está conduzindo hoje uma pasta tão importante é um Bamba também. Obrigado. E tem propriedade do assunto. Me coloco à disposição, volto o mesmo discurso que eu comecei a levantar aqui nessa casa. Na época eu até perguntei ao presidente Alain o que ele achava, inclusive é um grande conselheiro meu, que é em relação ao armamento da Guarda. O armamento da Guarda se faz necessário, principalmente na cidade de Macaé. A cidade de Macaé tem problemas de cidade grande, porém a gente tem um acolhimento da cidade pequena, mas a gente não pode trabalhar política pública, principalmente no que tange segurança pública, com ingenuidade. Sim. A gente vê que o estado do Rio de Janeiro está combatendo a criminalidade como um todo. Você vê o governador Cláudio Castro trabalhando em prol disso, olhando muito para o interior, e o interior tem que começar a discutir isso com um pouco mais de seriedade. Obviamente a gente não vai saber armando à torto direito todos os guardas, mas a gente tem sim guardas experientes, pelotões que realmente têm condições de ter esse armamento para colaborar sim com o governo do estado. Como o prefeito Elbert mesmo disse na terceira semana, na abertura, a segurança pública se faz no coletivo, no diálogo com o estado, e agora o município tem que fazer por onde. Volto a discutir um projeto de lei aqui, que é em relação à segurança rural, onde a serra realmente precisa ter uma atenção, e aí a gente sabe como os proprietários de áreas rurais às vezes sofrem, e vocês brincam, né? A gente acha que não, mas roubando gado de leite, e muitas das vezes, para quem não sabe, leite é na ponta do lápis mesmo, é trabalhar de domingo a domingo. Se não te retirar leite, a gente prejudica o plantel. Então, são coisas que a gente merece muita atenção, e coloco à disposição não só o meu gabinete,
mas o meu presidente da Comissão de Segurança como relator, de fazer o que for preciso para essa casa colaborar com o governo, e volto a falar e defendo. A gente tem que trabalhar a lei orgânica e dar a possibilidade do governo de trabalhar com o armamento da guarda em relação à lei, não ser feito de forma leviana através de decreto, que pode ser retirado a qualquer momento, de acordo com o presidente. Com o prefeito, perdão. Acho que essa casa tem sim uma obrigação de trabalhar dentro da lei orgânica, dando a possibilidade de fazer esse tipo de movimento, secretário, de forma robusta, e mesmo que se troque o secretário e não tenha um secretário com tanta experiência como o senhor, que ele não consiga fazer lambança, porque essa casa fez o trabalho dela de legalizar exatamente esse movimento, que eu acho extremamente prudente. Muito obrigado. Tá, César? Obrigado pela parte. Agradeço ao senhor, desde já, o apoio ao projeto, e vou aproveitar para colocar algumas observações a respeito dessa situação do armamento. Primeiro, como o senhor mesmo disse, não são todos os guardas. Para poder fazer o curso, para poder se habilitar, os guardas vão passar por teste de aptidão física, por teste psicológico, por teste teórico, teste prático. Isso é uma exigência da lei. Não tem para onde correr. E aí há um receio da sociedade, porque existe uma cultura de pensamento de que mais armas é mais violência, mas, nesse caso, mais arma é proteção, e esse receio é um receio que é colocado, de certa forma, por questões ideológicas, que a gente não vai discutir, mas que desloca a sociedade de uma racionalidade razoável. Porque todas as atividades humanas são feitas por homens. Da mesma forma que um guarda, um policial, ele, durante a atuação dele, prática, pode errar e causar um dano colateral à sociedade, a gente tem outras atividades da sociedade com pessoas altamente qualificadas. Eu sempre costumo usar a medicina como paralelo, com todo respeito aos profissionais da medicina, de que a gente não tem receio de entrar no centro cirúrgico. Mas o número de profissionais da área médica que respondem a processos por erro médico, que causa algum dano e até a morte de pessoas, ele é muito maior do que o número de policiais que erram e trazem efeito colateral para a sociedade. Isso é noticiado todo dia, com todo respeito, porque é humano. A gente não pode ter medo. Você entra no avião sem medo, mas todos os acidentes de avião, historicamente, são provocados por erro humano. A gente entra num ônibus para ir daqui a São Paulo. Vários acidentes por causa de erro humano na estrada, que vitimam dezenas de pessoas. Então, esse receio ele tem que ser trocado por esperança. Esperança de que a gente vai entrar num centro cirúrgico e vai ser curado, porque tem um médico lá capacitado para fazer. Se por alguma razão ele errar, porque é humano, não quer dizer que a medicina é inválida, e nem que vai parar de ter cirurgião operando. Se a gente entrar no avião achando que o piloto é ruim, acabou, ninguém vai andar mais de avião. E a gente armar a guarda, porque a gente precisa que os municípios se responsabilizem pelo patrulhamento urbano em áreas não conflagradas, para que a polícia militar ela se ocupe em atuar nas áreas conflagradas com um quantitativo maior de policiais. Quando a gente coloca, por exemplo, numa perspectiva de planejamento de policiamento comunitário, hoje eu tenho em torno de precisar de 250 guardas armados para fazer o patrulhamento comunitário nas áreas urbanas não conflagradas. Eu libero 250 policiais militares de Macaé para atuar nas áreas conflagradas, para enfrentar o tráfico de drogas, para poder enfrentar outros crimes de maior potencial ofensivo, em que o quantitativo é pequeno de policiais e que fica prejudicado, que a gente não encontra resultado.
Então, eu convoco a sociedade, agradeço o seu apoio, eu sei que tem apoio de mais vereadores aqui, a pensarem sobre o assunto sem medo. Sem medo, porque esses guardas que possivelmente, dependendo do que a gente conseguir de apoio da casa e da população, esses guardas vão estar armados e vão estar preparados para defender a sociedade, e a possibilidade de erro vai ser muito menor do que todo mundo imagina. A vereadora Leandra Lopes trouxe à discussão a preocupação com os crimes virtuais e a necessidade de ações mais eficazes no combate a essas ameaças. Em resposta, o secretário de Ordem Pública destacou projetos que serão implementados em breve para reforçar a segurança digital na cidade. Primeiro, eu queria aqui falar com você, César. Parabéns pela sua explanação, pela coragem de apresentar a segurança pública da nossa cidade. E o do desenvolvimento dos avanços, né, Mário, que você acabou de trazer, que isso daí vem ao longo de um período que já vem aí sendo lutado, e eu, assim, não tenho dúvida que o prefeito tem feito e falado sobre essas questões de segurança como prioridade na cidade. E gostei muito da sua fala quando você traz que a conjuntura da segurança ela está muito baseada na questão da educação, na questão da saúde. E como você é um grande incentivador da cultura, e eu sei, esse final de semana a gente teve no Rio de Janeiro um grande show da Lady Gaga, e que movimentou o Rio de Janeiro todo, em todos os locais. Isso foi importante eu estar salientando essa questão do show que teve no Rio de Janeiro, porque foram mais de 2 milhões de pessoas. E a gente vai estar traçando a questão da segurança, da importância. Um show que movimentou o desenvolvimento econômico, a cultura, e isso é motivador, porque a gente sabe o quanto a cultura é importante para motivar um país e que traz essa questão de desenvolvimento econômico muito forte. Só que, dentro de toda essa questão de trazer a cultura, de trazer a potência, a gente tem a tristeza de saber que 15 suspeitos foram pegos numa operação deflagrada pela Polícia Civil chamada Fake Monster, que um dos suspeitos foram pegos em Macaé. E um desses suspeitos que foram pegos em Macaé, nessa investigação, ele tinha um dos planos que era matar uma criança ao vivo na internet. E é, mais uma vez, um crime virtual. E uma coisa que eu venho falando aqui toda semana, e que eu sinalizei de quanto é importante a gente, enquanto legislativo, executivo e judiciário, pensar em políticas públicas efetivas, porque senão a gente vai perder a nossa juventude. Eu sou muito a favor da tecnologia, mas eu também sou muito a favor que a gente crie políticas públicas para poder a gente assegurar que essas pessoas e essas crianças, a nossa juventude, tenha segurança para o futuro. E a gente está falando de segurança da rua, segurança do armamento, mas a gente não fala quase sobre as questões dos crimes virtuais, onde a gente está vendo acontecer. Eu falei sobre a série do Netflix Adolescência, esses dias, do garoto que assassinou uma menina porque ele estava ali dentro, num contexto social de discussão da fragilidade da gente ter a participação da família no dia a dia das redes sociais, mas também do bullying, das questões que falam de segurança. A internet é uma terra e uma arena sem ninguém. Ninguém fiscaliza. E ali as crianças vão fazendo e disseminando ódio, extremismo, doenças, e trazendo para a gente cada vez mais insegurança. E aí eu te pergunto, mas eu não estou perguntando porque efetivamente eu quero uma resposta agora não, tá? Até fiquei muito feliz de saber que você é um filósofo. E isso traz para a gente uma visão humanizada de segurança que a gente precisa. Sabemos das competências que o município ele não tem a obrigatoriedade de fazer a segurança pública total. Ele é muito mais patrimonial. Sabemos que isso é uma obrigação de Estado e da diferença dos poderes. Mas também sei de quanto tem sido investido, mesmo sabendo que não é obrigação. Um prefeito que investe em segurança e que tem a preocupação com o seu munícipe, ele quer fazer realmente diferente. Mas eu pergunto para você, mas eu pergunto dizendo e me colocando à disposição. A gente precisa criar políticas públicas educacionais, políticas públicas de incentivo, políticas públicas efetivas que vai garantir uma segurança em todos os âmbitos. Você imagina, Alan, um extremista ou um terrorista que está do nosso lado e a gente não sabe? Porque foi exatamente isso. Deflagrar um terrorista
que estava aqui dentro do nosso núcleo. Eu estou falando do nosso território, da nossa Macaé, que não estava longe da gente. E ele ser preso, e a gente saber pelas redes nacionais que estava na nossa cidade. Eu não procurei saber muito em relação ao que tinha realmente acontecido e quem era o suspeito e nada. Mas o que me chamou a atenção é que a gente, enquanto Casa Legislativa, precisamos de ações e de políticas públicas muito mais efetivas para a gente combater o ódio, o extremismo, e que a gente pense, enquanto segurança pública, de que forma a gente pode conduzir melhor as políticas exatamente para a gente proteger a nossa juventude. Obrigada. Vereadora, muito obrigado aí pela colocação. A senhora falou de bullying, né? Durante essa semana, o nosso Coordenadoria de Apoio à Educação, o CAP, que faz o patrulhamento nas escolas, estão fazendo durante toda a semana, de manhã à tarde, em alguma escola do município, palestras a respeito do bullying, que também faz parte de ações que a gente precisa fazer essa semana. Não dá para atender todas as escolas, mas eles estão escolhendo lá as escolas onde é uma tendência maior desse tipo de ocorrência. E sobre essa questão dos crimes que vêm através da internet, a notícia não é ruim para nós, não. Por quê? O prefeito assinou um convênio com o governo do Estado, vai fazer aqui uma espécie de cidade da polícia, onde dentro dessa cidade da polícia vão ter delegacias especializadas. Uma delegacia de repressão entorpecente regional vai ser sede em Macaé, de atendimento à mulher, também regional vai ser em Macaé, e também está previsto nessa cidade da polícia uma delegacia contra crimes cibernéticos, onde a gente vai ter em Macaé, de forma regional, uma delegacia justamente para monitorar e poder tentar evitar, né, encontrar pessoas nessa região que estão atuando dentro da internet para seduzir nossos filhos, nossas crianças, nossos netos, a participar de joguinhos que levam a suicídio, que levam a mutilação, que levam a esse desafio de matar uma criança ao vivo, que levam ao desafio de ir lá jogar uma bomba lá no show da Lady Gaga, porque a sociedade está muito, né, polarizada, ou está certo ou está errado. Inclusive, eu vi críticas a respeito de pessoas que estavam lá aguardando a Lady Gaga aparecer na janela, usando fralda e tal. Mas isso são nem uma centena de pessoas, no meio de milhões de pessoas que foram para lá se divertir. Não invalida o show em si, que foi oferecido pelo município, que cria trabalho, cria renda, cria uma série de outras coisas. E, como a senhora falou, eu sou da cultura. Eu sou das compositoras do Salgueiro. Eu sou sambista com S maiúsculo. Não sou consagrado no mundo do samba, mas eu sou teimoso. Eu estou lá e não saio, ninguém me tira, porque eu gosto. E sou também um fomentador da cultura de escola de samba em Macaé. Tive a oportunidade com o vereador Ricardo Salgado de estar à frente da vice-presidência da Liecan na época, e que a gente conseguiu fazer o último desfile, que com certeza vai voltar. Uma parte, secretário. Com o nosso amigo Ralph também, que foi um baluarte também, ajudou muita gente lá. A vereadora Leandra Lopes apresentou um requerimento solicitando informações sobre o fechamento do Parque Atalaia, que permanece inacessível ao público. Durante a sessão, ela reforçou a importância ambiental do espaço e destacou a necessidade de valorização das áreas verdes do município. O vereador Ricardo Salgado também contribuiu para a discussão, ressaltando a relevância do parque para a comunidade e a necessidade de medidas para a reabertura. Bem, queria falar um pouquinho sobre a questão do Parque Atalaia. Afinal de contas, a gente está falando todo o tempo sobre a questão da preservação do meio ambiente e a importância da cultura, do espaço histórico, da questão também de visitação. Então, o Parque Atalaia, segundo informações que eu recebi no gabinete, ele estava fechado, está em reforma, acho que desde o final do ano passado, e que era importante ele estar aberto ao público para a gente fazer realmente essa questão da preservação ambiental na cidade. E
Eu acho que o espaço ele precisa ser visto realmente como um espaço importante, de um espaço de Mata Atlântica, do verde, da preservação da nossa cidade. Quero aqui até falar com o secretário Felipe sobre essa questão, né, que é importante a gente estar fazendo essa reabertura. Não tenho dúvida que ele está se debruçando nisso para poder abrir o quanto antes, mas eu achei importante sinalizar, porque eu venho recebendo aí a importância dessa abertura o quanto antes do Parque Atalaia. Obrigada, presidente. Presidente, Leandra, vereadora, também é uma preocupação do nosso gabinete. Entrei em contato com o secretário me passou algumas datas e algumas situações que depois eu vou disponibilizar para o nosso grupo, mas o Parque Atalaia está fechado oficialmente desde o dia 18 de dezembro de 2024, onde a Defesa Civil foi ao local no dia 27 de 11 de 2024, do ano passado, e constatou que realmente não poderia estar funcionando. A Secretaria ainda manteve um certo funcionamento, mas não aberto ao público, em um único prédio, que é aquele prédio principal logo na entrada. E, se eu não me engano, mês passado, a estrutura principal daquele prédio foi comprometida por cupim. O secretário até disponibilizou um poste, né, de eucalipto para substituir ali, para ainda manter aquela estrutura. Agradecer o secretário de Interior, o Rodrigo, que de prontidão, logo no início do governo, ele fez uma limpeza boa dentro do Parque Atalaia, onde o Parque Atalaia, pelo menos agora, a gente consegue entrar, e dizer que, pelo que eu conversei com o secretário, esse projeto já está na Secretaria de Infra, para ser licitado através do secretário Santiago. Existia um processo que estava no forno, ou seja, logo para licitar, da manutenção do Parque Atalaia, mas mediante tudo que aconteceu, esse processo foi substituído por uma reforma do Parque Atalaia, que eu acredito que daqui aos próximos 15 dias isso vem a acontecer. Uma questão de esclarecimento, foi uma demanda do governo Elbert. A gente tem que entender que a Secretaria de Meio Ambiente, aí eu acho extremamente prudente o que a senhora falou, não é só licenciamento. O licenciamento, eu acho que já faz parte do coração pulsante da Secretaria, e a Secretaria de Meio Ambiente, ela não pode ser somente fiscalização. Ela tem que fazer políticas públicas de verdade. E ter um equipamento público como o Parque Atalaia, onde a gente pode levar, por exemplo, todos os estudantes da escola pública para visitar, verificar o ecossistema da nossa cidade, verificar que existe sim proteção ambiental a poucos quilômetros de uma cidade, é extremamente importante. Então, acredito que o secretário de Meio Ambiente está com isso como norte. Se ele passar esse ano sem pelo menos licitar a reforma do Parque Atalaia, acredito que ele tem que rever as concepções e a capacidade técnica dele de executar esse tipo de trabalho. É o Continho. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos da nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente, compartilhe e até amanhã.